Boa noite, pessoal. Meu nome é Mirela Carla, está no ar mais um Altispod, podcast mais atípico deste Brasil. Minha gente, uma salva de palmas! Muito bem, estou falando diretamente de Brasília, edição especial do Altispod aqui na Clínica Speciale. Tem sido uma experiência incrível. Esse projeto aí do Altispod itinerante, a ideia era justamente sair da minha bolha ali do interior de São Paulo, conhecer mais profissionais, mais espaços, mais clínicas, mais famílias, mais pessoas que vivem nesse universo, né? A ideia de conectar. Então, você que está aí nos assistindo, se você não tiver inscrito no canal, já me dá essa moral, galera. Me dá essa moral. Se inscreve, deixa seu joinha, comenta, compartilha. Quanto mais vocês participarem, mais o YouTube vai entender a relevância desse assunto e entregar para mais e mais famílias. O propósito daqui é levar informação gratuita e de qualidade para o máximo de famílias. Então, me ajudem aí nesse projeto. E o bate-papo de hoje é um tema que muito me interessa, né? Quem me acompanha por aqui sabe que eu sou um trem desgovernado, preciso aprender mais como melhorar minhas funções executivas, não é mesmo? Então, a gente vai conversar sobre o TDAH em adultos. E o meu convidado é Yuri Maia, do TDAH Descomplicado. Uma salva de palmas! Muito obrigado pelo convite, Mirela. É uma honra estar aqui no Altispod, porque a pauta da inclusão da neurodiversidade é algo que extrapola qualquer barreira, né? E a gente sabe que tem uma boa prevalência de pessoas que têm autismo com TDAH. Então, Sim. Eu quero agradecer, tá? O convite é muito especial estar aqui para trocar ideias sobre esse assunto, tá? Boa noite para você que está assistindo aí também. Obrigado pela audiência e vamos trocar uma ideia hoje aqui sobre TDAH. Eu fiquei muito feliz quando você aceitou participar. O seu perfil é uma referência, eu já era seguidora, né? Acompanho muito seu conteúdo e me ajudou muito a esclarecendo, né, dúvidas. Eu tive diagnóstico meu de TDAH recente. E olha, é incrível, eu nunca, mesmo estudando com o Arthur, já tenho 4 anos e meio aí que eu tô nessa jornada do autismo por conta do meu filho, eu não me reconhecia quando eu via sobre TDAH, porque eu pensava, desatenção, mas eu pensava, mas eu sou tão atenta, eu pareço uma parabólica ligada e chega tudo na minha cabeça, enfim, eu não me reconhecia, porque eu, de fato, não tinha um conhecimento mais aprofundado sobre o tema, né? E foi bastante importante agora buscar esse conhecimento e tentar melhorar. E conta pra gente um pouquinho da tua jornada. Como que aconteceu o TDAH Descomplicado? Isso aí tem uns 8 anos já. O TDAH Descomplicado, ele surgiu em 2015. Então vai fazer 8 anos agora, em setembro. E surgiu o seguinte, eu fui diagnosticado com TDAH aos 7 anos de idade. Tive muita dificuldade na infância, adolescência, fase adulta. Dificuldades marcantes que eu cito, eu narro essas dificuldades nas minhas redes sociais, no YouTube, etc. E em 2015 eu já estava em tratamento com uma terapeuta aqui de Brasília que me ajudou muito. Apesar de eu já saber do TDAH, eu nunca tinha feito aquela ligação entre muitas coisas que aconteciam na minha vida e aconteciam até então, até 2015, até tempos recentes, de fatos relacionados as características do transtorno, mais ou menos talvez o que você teve, o fato de você ter tido dificuldades, mas que não foi suficiente para, nossa, será que eu tenho alguma coisa? Será que eu tenho um TDAH? Enfim, e aí eu tive essa plena consciência através dessa terapia. E iluminou tanto a minha mente que teve um dia da terapia que eu falei assim, o nome dela é Dilma Guimarães. Eu falei assim, Dilma, eu gostei tanto da sessão de hoje, do que eu descobri hoje, que eu acho que eu vou pegar minha câmera, vou abrir lá quando eu chegar em casa e vou começar a falar sobre TDAH. Aí ela ficou assim, feliz, levantei lá do divã, né? Ela deu uma tapinha assim no meu ombro e falou assim, eu acho que é uma ótima ideia e vai fazer muito sucesso. Eu falei, será? Não sei. E aí, de repente, eu fiz o meu primeiro vídeo naquela mesma noite, abri minha câmera, comecei a falar sobre o TDAH. Falei, olha, gente, eu vou falar aqui um pouco sobre o TDAH, que é um transtorno que eu tenho, que vem impactando muito a minha vida, e vou contar essas histórias para vocês. E já no primeiro dia eu tive 70 seguidores.
No segundo dia foi 145, mais ou menos, e as pessoas começaram a se identificar. Eu tenho memórias vivas da minha infância desde os 3, 4, principalmente os 4 anos de idade em diante. E lembro das coisas que aconteciam por causa do TDAH. Então, desde muito cedo, muitas mães e pais começaram a me seguir, a se identificar. Hoje tem uma proporção mais ou menos metade pais, metade adultos com TDAH, mas ainda assim a minha maior conexão são com os pais, porque eu narro muitas situações da infância que são que batem, né, com sintomas que seus filhos têm, por exemplo. Então, desde então, eu me uni a várias pessoas, estudo o TDAH praticamente diariamente, criei cursos, mentorias, com a ajuda de profissionais, né? Eu tenho responsáveis técnicos que são psicólogas, psiquiatra também que faz parte do corpo. Legal. Então, é tudo feito com muita responsabilidade, né? Para quem não sabe, a minha formação, sou formado em administração pela Universidade de Brasília, e essa própria formação fez parte da minha história com o TDAH, porque não poderia ser mais atípico do que eu ter tentado 4 anos para entrar na Universidade de Brasília, porque eu queria muito aquilo na época, e mais 8 anos para formar. Então foram 12 anos do início do sonho até o diploma, mas não desisti. Então tudo que eu acumulei de experiência nesse período, em outros também, em outras situações da minha vida, eu trago para as pessoas que me seguem em formas de histórias, em formas de mentalidade, em formas de como encarar, como tratar da melhor forma, como tornar a vida um pouco menos penosa, porque tem como sim, né? Então, venho realizando esse trabalho já há vários anos e tô aí. Inclusive, nos últimos 4, 5 anos, eu tenho me engajado bastante na causa política, porque eu observei, por exemplo, nós atualmente temos uma lei aprovada que é a 14254 de 2021, e ela passou por vários entraves durante muitos anos. Muitas pessoas ajudaram e colaboraram. Eu fui uma delas, em alguns momentos, mas o que eu percebi é que eu entrava no site ali do Congresso e via que já estava mais de 1 ano na mão de um relator, de um deputado, e nada acontecia. Paralisado. E aí eu ia lá, falei, cara, eu moro em Brasília, né? Eu acho que eu vou pegar meu carro, eu vou bem ali, eu tô a 5 minutos do Congresso, e comecei a conversar com o deputado, falei assim, por que não tá andando? Você tá com alguma dúvida? Quer que eu ajude? E aí a coisa foi criando forma. E eu acho isso importante, porque o movimento, ele causa transformação. A gente precisa primeiro se mover para que a coisa crie forma. Por exemplo, a gente estava conversando aqui antes de começar, contando rapidamente sobre a criação do Altispod. E veja que não apenas o movimento com o Altispod, mas também o que você vem fazendo lá na sua cidade, sim, é o movimento que vai criando alguma coisa, criando forma. Exato. Né? Então tem que ter esse tipo de mobilidade. Então, faço parte aí do grupo de pessoas com TDAH, procuro dar minha contribuição, procuro pressionar de uma forma positiva os nossos parlamentares e venho ajudando dessa forma. Você sabe que isso, né, de dizer que não precisa ser tão penoso, né? Eu, como eu disse, eu não me reconhecia nem nada, e tem um neuropediatra, o Dr. Paulo Liberalesso, que ele acompanha o Arthur hoje, e é um grande parceiro e amigo meu. Eu estava fazendo uma rotina de gravações, tipo, uma atrás da outra, porque quando a gente faz essas edições itinerantes, a gente chega a gravar 12, ontem foi o quê, gente? 14 horas nós ficamos, de manhã até de noitão, né? E é uma coisa de louco, assim, só o Juninho e a Lara aqui, que é o pessoal da equipe que aguenta esse nosso ritmo desenfreado aqui. Uhum. E ele estava junto lá, ele participou já várias vezes do podcast, e ele me assistindo ali, né? Naquele dia, o final de semana. E aí ele falou assim, Mirela, você precisa de ajuda, bem? E aí tava com amigas ali e tudo, e ele falando pra elas, vocês precisam dar uma olhada aqui na Mirela, né, não tá legal. E eu assim, mas por quê, doutor? Ele, você, tipo, muito bagunçada com as coisas, desgovernado e tal. E eu falei assim, nossa, mas eu achei que eu rendi tanto. Tipo, aí ele rendeu. Você rendeu, mas não precisa ser tão penoso assim pra você, né? Aí ele falou, disfunção executiva, você se perde muito, assim, pra organizar, perde tempo, não otimiza. E o desgaste
E aí eu fiquei com aquilo, assim, que eu tava com a sensação que eu tava arrasando, né? Eu falei assim, uhul, né? E ele falou assim, esse é seu ponto forte. Você tá onde você tinha que estar. Porque é isso aqui, assim, eu não roteirizo nada, eu não programo nada, eu só chego e a gente faz. Se fosse para roteirizar também dava tudo errado, porque eu começo e não finalizo as organizações. É um monte de post-it, tudo separado e tal. E aí eu fiquei com aquilo, assim. Aí ele falou, ó, de verdade, você precisa de ajuda. Não precisa ser desse jeito. E aí que eu, assim, falei, poxa, né? Sei lá, devo ser realmente muito disfuncional. E aí que eu fui buscar ajuda. Ainda não me ajustei entre terapia, entre medicamento, né? Mas começou a me abrir a cabeça, assim, tentei estudar um pouco mais e fui resgatando também coisas da minha vida toda e que, na verdade, eu só achava que era irresponsabilidade mesmo, sabe? Assim. A gente se culpa muito. E tem uma coisa que você falou que é interessante, que eu acho que muitos vão se identificar. A pessoa com TDAH, ela costuma não buscar ajuda. Ela costuma ter um senso de, não, eu vou dar conta sim, nem que isso me custe um burnout. Sendo que a gente precisa entender que o nosso trabalho precisa ser mais inteligente. Ele precisa ser mais safo, mais... Por exemplo, eu atualmente sou um dos coordenadores do Movim, o Movimento para a Inclusão, que é uma ONG aqui de Brasília, que tem várias frentes. Tem frente de autismo, de dislexia, etc. Tem de TDAH, e eu estou como coordenador dessa frente de TDAH. Tem coisas que eu falo, olha, eu não dou conta de fazer isso aqui. Por exemplo, agenda, relatório, analisar papelada de não sei o quê, eu não dou conta. Então, eu já entendi e já passei isso para o movimento, e eles me disponibilizaram pessoas que dão conta de fazer isso. E a gente cria essa sinergia. Você quer que eu vá lá conversar com o deputado parlamentar? Eu vou. E pode confiar que eu vou dar um show ali. Eu vou fazer o meu melhor. Agora, outras partes eu não dou conta. E esse é o problema do TDAH. Porque a nossa disfuncionalidade, ela não é completa. Ela faz com que a gente consiga performar muito bem naquilo que nós somos especialistas. Especialista não é no sentido de ter um curso naquilo, mas Sim. especialista na sua zona de desempenho. Agora, quando você está fora dessa zona de desempenho, o nosso comportamento, o nosso desempenho, ele cai drasticamente. É um 880, um quente frio. É desastroso. É desastroso. E aí o TDAH, não, mas eu vou dar conta de fazer isso aqui. Não, cara, você não vai dar conta, não se mate. Faz essa parte aqui que você é boa, a outra parte você tenta terceirizar, tenta conseguir fazer de uma forma mais inteligente. Então, Mirela, realmente é isso. Eu me vejo muito nisso, nessa sua característica. Eu acredito que muitos também percebam que é aquele ponto. Olha, eu quero executar, não sou muito bom nisso aqui, mas eu vou forçar a barra para ser. E aí eu acho que o TDAH escorrega. Porque o tratamento, ele ajuda. O tratamento, ele suaviza alguns sintomas, mas ele não cura, Sim. ele não te deixa neurotípico. Você não vai ser neurotípico só porque você está fazendo um tratamento. Mas, assim, você aprende a driblar na medida do possível. Entendeu? É uma coisa, assim, eu comecei a entender a importância disso, né? E mais, né? Como o Arthur também é TDAH, eu comecei a identificar nele o que eu passava. E aí aquele senso de desespero, meu Deus, eu preciso ajudar. Assim, porque pra mim foi muito sofrido, né? E nem muito sem entender, né? Porque eu sempre fui a que realizei menos, a que entregou menos, né? A que não concluía. E apesar de ter aptidão acadêmica, por exemplo, apesar de ter facilidade na compreensão... Estudo não foi seu problema, então, digamos, estudar. Não, foi. Não era o problema o meu resultado. Assim, apesar de toda a minha disfunção, pela minha facilidade assim, de compreensão, eu ainda conseguia notas razoáveis e resultados razoáveis, considerando que eu não tinha organizado para nada daquilo. Sim. Então, foi um problema, mas a minha sensação era que tudo que eu fui conseguindo, eu não merecia. Eu dei sorte.
o não merecimento das coisas. Eu dei sorte, porque meio eu não fiz por onde, né? Então, na escola, eu tinha muita dificuldade de ficar sentada na sala de aula assistindo. E era sempre muita reclamação nas reuniões de pais, né? Tipo assim, ó, não sei como é que eu faço essa menina, onde que eu coloco ela? Vou pendurar no ventilador. Foi exatamente uma frase que uma professora falou pra minha mãe. Eu lembro que a minha mãe, o olho dela esbugalhando assim pra mim, né? Tipo, olha, a Mirella já rodou o mapa de sala inteiro, ela fica atrapalhando os outros alunos e ela não tem dificuldade na nota, mas muitos outros têm e, tipo, é um problema. E aí, eu tentei muitas coisas pra ficar ali, permanecer. E aí, eu escrevia um monte de bilhetinho, Yuri. Eu ficava viajando na batatinha, mas eu escrevia bilhete pros coleguinhas, de piada, tirando sarro, não sei o quê. Eu passava minha aula fazendo aquilo ali era a tua recompensa, né? Aquilo ali era que você ficava performando naquilo ali. Né? E fazendo gracinha, né? E é uma coisa engraçada, porque todo mundo que estudou comigo lembra dos meus bilhetinhos. Que eu ficava passando bilhetinho, que não sei o que, nananã. Então, aquilo me mantinha um pouco mais centrada ali, centrada no bilhete, não na aula, né? Mas, enfim, aí tive notas ruins, porque fiz prova surpresa a minha vida inteira. Oh, meu Deus. Não é uma forma de castigar o aluno, meu Deus do céu. Era prova surpresa. Não, mas era surpresa só pra mim, porque eu não lembrava que tinha prova naquele dia. Todo mundo sabia. Então, eu não entregava o trabalho, eu não levava o livro que tinha que levar no dia, eu chegava lá, todo mundo tinha estudado e hoje tem prova? Como que tem prova? Não, eu fiz prova surpresa a minha vida inteira. Então, minhas notas caíam, né? Porque, enfim, não tinha estudado nada. E minha mãe sempre muito brava. Como todo mundo sabe, todo mundo viu, você não fez. E eu também não entendia isso. Assim. E essa questão, você como uma criança, uma adolescente, uma jovem, ela entra como se fosse uma adaga na tua autoestima. Totalmente. Porque assim, a frase todo mundo X, você Y, é uma coisa que acontece a vida inteira. A vida inteira. Logo, você não é merecedora nem de comemorar suas pequenas vitórias. Porque foi sorte. Porque foi sorte, você não mereceu. Foi tipo, a Mirella, você acha mesmo que ela dá conta? Ela fez isso aqui? Oh, meu Deus. Entendeu? Então, você mesmo vai tirar sarro das suas próprias vitórias. E isso é prejudicial para sua autoestima. Agora, veja que quando você, depois de adulta, depois se percebendo, quando você vê que você é capaz sim, você tem que fazer um treino contrário. Você passou durante muitos e muitos anos, sei lá, talvez uns 20 anos ou mais, a vida, se menosprezando. A irresponsável. A irresponsável e tal. Preguiçosa. Isso. Então veja só, por exemplo, você está aqui num podcast itinerante. Você está criando um projeto muito legal. Levar informações sobre o autismo, TDAH e comorbidades. Neurodiversidade. É um trabalho gigantesco. É um trabalho que exige uma dedicação e um olhar de sensibilidade com o próximo. Então, o que você tem que fazer é começar a criar o hábito de se recompensar, se parabenizar. Poxa vida, eu fiquei aqui e gravei 20 horas com várias pessoas. Vou levar material que pode transformar vidas. Então, veja só, é isso. É você curtir a viagem. Né? Não só imaginar assim, nossa, então quando o meu canal tiver, sei lá, 1 milhão de inscritos, aí eu vou começar a achar que eu sou alguma coisa. Não. No primeiro inscrito, na primeira audiência, na primeira pergunta ao vivo que as pessoas mandam, você já tem que falar, cara, meu trabalho está dando certo. Porque a gente tem uma tendência muito alta a se desmotivar. Sim. Uma coisa já não dá muito certo, uma semana, 2, você faz o quê? Abandona. Talvez a vida inteira você foi assim, uma pessoa que começava muita coisa, mas não terminava quase nada. E quando acontecia isso, você tomava mais chibatada moral. Do tipo assim, todo mundo termina, menos você e tal. Enfim. Então veja que você precisa encontrar nas pequenas amostras de sucesso aquele combustível necessário, aquela dopamina necessária para que você persevere. Porque o sucesso de qualquer pessoa, principalmente de quem tem TDAH, está no tempo, está na repetição, está no fato de você começar e entender que a jornada é difícil até você chegar no momento que ela vai ficar um pouco mais fácil. Então, assim, eu entendo isso perfeitamente. Eu treino isso para mim. Esse livro aqui, ó,
Acabei de entregar para Ele você. me deu de presente, pessoal, ó. O meu primeiro Tudo livro. que os pais devem saber para ajudar seus filhos. Esse é o primeiro livro? É o meu primeiro livro, o segundo tá no forno, vai sair esse ano ainda, até o final do ano. Poxa, que legal. O segundo livro vai ser mais direcionado a adultos com TDAH. Esse aí é uma conversa com os pais. Tá. Uma conversa franca, uma conversa de demonstração das coisas que dão certo e que não dão certo também, para que os pais não repitam. Então é um livro bem bacana nesse sentido. Agora, veja que esse livro também foi uma vitória. Porque eu lembro muito bem que eu já tinha essa ideia de escrever um livro há vários e vários anos. Esse livro saiu em julho do ano passado e ele foi feito a 4 mãos. Eu e minha ghostwriter. Por quê? Porque eu sentei e demorei 1 mês para escrever uma página do livro. Eu fiz as contas, cara, 1 mês para uma página. Um livro de 100 páginas, então são quantos anos aí? Você tá entendendo? Eu não dou conta de fazer isso. Mas eu quero lançar esse livro. O que eu preciso fazer para que isso se torne realidade? Procurei, conversei, tinha uma amiga minha que já tinha lançado 2 livros, ela adorava escrever e ler, ela é da bipolaridade, ela tem um livro sobre bipolaridade. E cara, a vida dela é escrever. Combinei com ela, ela nunca tinha trabalhado dessa forma, eu falei assim, cara, vou fazer o seguinte, eu vou mandar áudio para você e você vai transcrever, pode ser? Pode ser. Lógico, aí formatando, né? E eu mandei centenas e centenas de áudio para ela no WhatsApp. Olha, para você que não gosta de áudio de 5 minutos, eu mandei centenas de horas de áudio para ela. Então foi um processo de mais de 1 ano, né? Foi em plena pandemia, então eu saía para um lugar, para um parque aberto assim, às vezes abaixava o vidro do carro, deitava o banco e começava a mandar áudio, contando capítulos para criar esse livro. E o ponto que eu quero chegar é o seguinte, o livro tá aí. Se fosse depender de mim, eu dou conta, eu faço sozinho, todo mundo faz, eu faço também, não teria esse. Então o que importa é o resultado. Veja que para você criar esse projeto também teve participação de pessoas, né? Tem equipe aqui que está ajudando e tudo mais. Mas a sua ideia é, você não precisa dar conta de tudo, mas você precisa entender das suas limitações, dos seus pontos fortes e procurar encaixar peças nesse tabuleiro a fim de que você consiga concluir os seus objetivos. É assim para qualquer pessoa com TDAH. Então, digo para você, TDAH consegue se formar? Isso aí é uma coisa que, gente, consegue se formar no curso superior. Eu demorei 8 anos para me formar, 4 anos para entrar na Universidade de Brasília, mais 8 para me formar em administração, mas consegui. Então, muitas pessoas chegam para mim no direct e falam assim, nossa, eu tô desapontada porque eu fui num médico aqui da minha cidade. E aí eu tenho muita suspeita de que tenho TDAH, mas aí eu contei as coisas e ele falou, não, mas você não tem TDAH porque você é formado em curso superior, como se fosse uma sentença. Você só pode ter TDAH somente se você não tiver um diploma. Então isso é um absurdo. Então, gente, o TDAH, ele tem que entender que ele tem que trabalhar na sua zona de desempenho. É assim que você consegue progredir. Então, com foco nisso, você pensa, beleza, o que eu dou conta de fazer aqui muito bem? Faça. O que você não dá conta, tenta terceirizar, peça ajuda e vai construindo a várias mãos. Eu acho que esse que é o ponto que o TDAH tem que entender. Eu acho que ao longo da minha vida, sem mesmo saber disso, eu fui criando alguns mecanismos, né, para conseguir concluir e realizar as minhas coisas. Então, o fato da minha família ser bastante assim estruturada e exigente, então tinha um controle externo para que eu continuasse fazendo as coisas. Então, sou formada em piano, sou formada em inglês, minha mãe e meu pai estavam aqui, ó, te levo, te busco. Tava em cima. E era coisa que eu gostava, não é que eu não gostava. Então, uniu o fato de que eu gostava, e aí, para realização, eu tinha esse controle externo. Eu nunca tive muita liberdade, assim, graças a Deus, porque eu acho que realmente eu não teria feito nada, né? Teria soltado para lá, não, né? Totalmente. Pra lá. E na faculdade, eu também gostava, eu fiz direito, eu gostava do tema, eu gostava de estudar sobre, eu gostava de me empenhar ali, eu não tinha problema com isso, eu gosto de leituras. De novo, meu problema era disfunção, né, executiva e organização. Quando eu fui prestar vestibular na época, eu fiz mais ou menos um raciocínio estratégico também de, olha, a parte lógica, eu sou o ó do borogodó, não vai rolar, não vou conseguir me empenhar o tanto que eu preciso, né? Então, eu estudei as provas dos vestibulares,
que eu queria passar em universidades públicas, e passei, né? Então, eu estudei as provas e vi temas que sempre caíam. Então, eu sabia que eu não podia zerar. De 10 questões, eu precisava fazer 3. Beleza. Era o mínimo. Escolhi 3 de física, 3 de química, 3 de matemática. Eu falei, isso aqui eu vou acertar. Aí eu vou pegar aquele pedacinho, essas pra eu não zerar. E vai ser meu máximo. O restante eu vou chutar, não vou nem ler. Eu vou chutar, não sei, enfim. Mas a parte de humanas, redação, né? Essa parte é meu forte. Uhum. Isso aqui eu vou engolir, porque aí isso aqui eu tenho que gabaritar pra compensar. E foi assim que eu passei em todos os vestibulares. Com estratégia. Com estratégia. Eu realmente desencanei do restante ali, porque eu não tinha interesse, eu não conseguia engajar, não conseguia me manter, fim. Uhum. O restante que já era do meu interesse, eu engajava. Eu ficava horas lendo, horas estudando, ouvindo sobre e tal. Então, passei nos vestibulares que eu prestei. Mas aí, de novo, aquela sensação assim, sorte, né? Sorte. Tipo assim, a Mirella é tão inteligente, mas, sabe, relaxada, não se empenha, né? Tipo, responsável, né? Não realiza, mais ou menos assim. Uhum. Então, na faculdade também não foi um problema para eu me formar, porque eram coisas de muito interesse. Então, eu não era aluna brilhante, não é isso. Mas eu era mediana, entendeu? De novo, o que me fazia decair era nunca lembrar quando tinha prova, não entregar o trabalho, fazer nos 45 do segundo tempo, né? Essa era eu. Era sempre ali nos 45 do segundo. Então, entregando a menos, realizando a menos, né? Mas tá, mediana. Então foi. Você tá entendendo? Foi. E essa sensação mesmo de sorte. Sorte, né? Quando eu fui fazer as provas da OAB também, que passei e tal. De novo, sorte e tal. E isso me perseguiu ali a vida inteira. E quando eu fui para advocacia particular, e eu fiquei 11 anos ali no escritório, tudo começou a degringolar bastante. Por quê? Cada um faz seu horário, cada um faz sua rotina, chega a hora que quiser e tal. Eu não tinha uma regra, eu não tinha um controle. Nossa, aí foi ficando assim, inviável. E depois, com a maternidade atípica, aí de fato não deu mais. Não deu mais. Né? Precisei me empenhar com a questão do Arthur. E aí é engraçado porque a primeira vez na minha vida que eu me senti competente foi na linha de frente de tratamento do meu filho. Eu tinha planilhas, registros de horas de intervenções, né? A gente fala muito de intervenção intensiva para o autismo, e de uma média de 40 horas aba por semana. Eu era louca das 40 horas, eu completava. Pensa, a primeira vez na minha vida eu ticava as coisas, as listas. Por quê? Tava toda organizada, né? O que mudou? Então, porque era o meu hiperfoco, isso virou o meu hiperfoco. Exato. Estudar sobre autismo, entender o neurodesenvolvimento, entender o meu filho, forma de estimulação, era só o que eu vivia. E não é que não me cansava, óbvio que cansava, mas era do meu interesse. Aí, aquilo, eu posso ficar para todo sempre o além, né? Quando é algo do nosso interesse. Interesse genuíno, né? Genuíno. Então, eu passava noites assistindo aulas, cursos, lives, lendo, montando material de estimulação. E aí eu falei, nossa, tipo... E aí ficou aquela coisa assim, ó, a Mirella pode até falar o que for, mas como mãe, né, tipo assim, aí aqui ela tá realizando. Até eu me surpreendi com a forma que eu consegui estruturar, porque não tinha ajuda, assim, essa estrutura profissional, tinha que ser eu, mas não é só isso, porque muitas coisas a gente tinha que fazer e não faz. A resposta acaba sendo só por conta do meu hiperfoco, né, e aí eu consegui realizar dessa forma. Mas acho que foi a primeira vez na vida que eu tive uma sensação de vitória, assim, de poxa, nisso aqui eu sou boa. Você percebe um padrão aí? Tem uma coisa que você falou que me chamou a atenção, que é o seguinte. Você estava indo mais ou menos bem na vida, aos trancos e barrancos, Sim. Porque você tinha pais que ficavam marcando em cima. E aquilo te trazia um certo conforto cognitivo, no sentido de, bom, pelo menos com isso eu não tenho que me preocupar. Se eu só seguir as orientações deles, os comandos deles, eu vou me formar no piano, eu vou entrar na universidade, eu vou fazer minhas coisas, né?
que foi o que você viveu na sua infância e juventude. Uhum. Agora veja que na fase adulta, quando você estava já no escritório, você teve muita dificuldade porque o autogerenciamento do TDAH ele é muito prejudicado. O autogerenciamento, autopercepção, a percepção temporal, ela é meio distorcida. Total, atraso, você deve ter passado por muito atraso. Não, só a vida. Sempre no quê? Pensa, prazos judiciais. Então não era nem só questão de perder prazo, mas porque isso eu me mantinha para não perder o prazo, mas era nos 45 do segundo tempo que eu tava cumprindo. E isso não é uma questão de falta de interesse, de desleixo, nem nada disso. É uma questão de que simplesmente acontece, você vai tomar o carão, a bronca, mas na semana que vem você vai fazer de novo. É uma coisa que tá meio selvagem, fora do nosso controle. Nossa, Agora veja só. Isso é uma coisa que eu sempre falo, que é, às vezes os pais perguntam assim, Yuri, mas como é que eu vou fazer para o meu filho ser independente, ser autônomo? E o que eu falo para os pais é, não vai. A autonomia da criança e adolescente com TDAH, ela não é confiável. Até do adulto, tá? Mas vamos se ater só a essa parte aqui. Por quê? É uma questão neurobiológica, neuroquímica. Então, é uma questão de estrutura de como a mente trabalha. Ou você insere um monte de mecanismos de reforço, lembretes, alarmes, pais que ficam cobrando, e aí entra a questão do grilo falante, que é uma estrutura, é um modo de você fazer as coisas através de outra pessoa te orientando a fazer. Você não sabia, mas você já estava usando essa técnica do grilo falante quando você tinha pais que falavam assim, Mirela, não erre nessa coisa, vai para sua aula de piano, se forma em tal coisa. E você conseguiu chegar lá. Então veja que ter prazos é importante para o TDAH. Ter horário, rotina fixa, pessoas que lembrem da sua rotina. Mirela, você não tinha um compromisso tal hora, eu acho que você vai se atrasar. Coisas assim fazem com que você tenha uma vida menos penosa. E aí entra um ponto aqui que eu acho que é um ponto de inflexão. Veja que você fala isso com uma certa dor. Sim. Do tipo... eu tô vencendo ali na vida, mas tive esse problema, as pessoas me chamavam disso, daquilo, e eu tô começando a convidar as pessoas que têm TDAH, você, quem tá assistindo a gente, a entender, a não se criticar e não ficar se martirizando pelo seu comportamento padrão. Porque eu digo pra você, com tranquilidade, eu tenho 40 anos, você deve ser mais nova do que eu. 38. 38. Cara, se você já foi quase 40 anos de um jeito, você acredita que você vai mudar? Não. Nos próximos 40? Não. Eu não vou. Então eu já entendi os meus pontos de fraqueza e abraço com toda a compaixão. Porque abraçar as suas fraquezas foi tudo o que os adultos do passado não fizeram com a Mirela. E isso, infelizmente, inclui seus pais, que não tinham conhecimento na época. Eram outros tempos. Uhum. A sua professora, etc. E o que eu digo que abraçar essas fraquezas? É entender que a vida do TDAH, ela é assim. Eu, quando tiver meus filhos, eu vou matricular ele na natação, vou matricular no futebol, no balé, o que quer que seja, na luta, já entendendo que vai chegar um momento que talvez ele não ache aquilo tão interessante. E ao invés de apontar o dedo e dizer que todo mundo consegue menos ele, eu vou falar assim, tudo bem, meu filho ou filha, o que você quer fazer agora? Eu quero que o meu filho cresça entendendo que ele tem o seu jeito particular de viver o mundo. Uhum. Ele não deve ser castigado por ser quem ele é. Ele deve ser respeitado. Eu quero que, quando meu filho tiver 20 anos de idade, ele vire para o colega ou para a colega dele e fale assim, olha, a vida inteira eu fiz karatê, taekwondo, judô, natação, balé, skate, patins e bicicleta e não sei o quê. Não concluí nenhum desses. E tá tudo bem. Você tá entendendo? Sim. As pessoas têm uma certa compaixão de outros transtornos, outras patologias, neuropatologias, etc. Né? Por exemplo, as pessoas costumam ter um pouco mais de empatia com as pessoas que estão inseridas no espectro do autista. Sim. Sim. Agora, não é o mesmo com as pessoas com TDAH, sendo que também é uma neurodiversidade. O que eu quero dizer, sem me alongar demais, porque eu sou um Zé Alongão mesmo, é que é normal o TDAH ter esse comportamento. E isso não significa que, por exemplo, então você vai ficar desenhando e bagunçando em sala de aula. Não, você deve tentar discipliná-lo da maneira certa, com o tratamento correto e tudo mais. Mas
é entender que talvez ele tenha que se mudar de colégio, talvez ele tenha que mudar de profissional, talvez ele tenha que viver uma vida um pouco mais atípica. Porque a gente não pode esquecer que ele é atípico. E isso é real, cara. As pessoas estão sofrendo porque elas querem se encaixar onde elas não se encaixam. O mundo, aquele brinquedo de criança de 2 anos, que você tem o círculo e aí você pega o cubo. A criança não vai conseguir colocar o cubo no círculo porque não cabe. E você não pode cortar as arestas do cubo para que ele entre no círculo, porque você está destruindo o cubo. Então, eu convido você, se você é pai ou mãe de um filho com TDAH, pare imediatamente de castigar seu filho por ser quem ele é. Porque se ele já faz as coisas que você diz para ele não fazer todos os dias, ele não vai parar de fazer. E isso é real, cara. Então veja que eu apanhei na escola de uma professora. Sério? Eu sofri pra caramba. Eu contei essa história 50 bilhões de vezes. Conta mas aqui pra gente. Eu detestava assistir aula, como todo bom TDAH. E assim como a Mirella fazia os bilhetinhos, eu contava piadas em sala de aula, porque era muito mais gratificante ver os coleguinhas rindo das besteiras que eu falava. E eu era uma criança de 6 anos, cara. Eu não tinha nem 7 completos. Teve um dia que a professora podia estar virada naquele dia, podia estar num dia ruim. A gente tinha voltado do intervalo, todo mundo conversando, né? A professora tinha acabado de acalmar a criança, ó, vamos começar a aula, tal. E na hora que deu silêncio, ela falou alguma coisa que eu peguei o gancho na hora que ela virou pra trás pra começar a escrever. Eu peguei um gancho com o que ela falou e soltei uma piada que todo mundo começou a rir, desestabilizou a sala novamente. Aí ela olhou pra mim, esbugalou o olho e saiu porta fora. Aí ela saiu de sala, cara. Tipo assim, ela não falou nada, ela só saiu. Aí eu fiquei com medo, corri pro banheiro, a sala tinha um banheirinho lá e fechei a porta, me escondi do banheiro. Quando eu vejo, essa professora volta, ela era novinha, devia ter seus 25 no máximo. Volta com uma professora bem mais velha, de uma outra turma. E aí essa professora mais velha, ela entra no banheiro e chegando no banheiro, ela me sacode ali dentro. Ela me agride. Sacode no ombro assim, até doeu o pescoço. Eu lembro disso. Por que você não para? Por que não sei o quê? Tipo assim, aquela coisa absurda. Eu comecei a chorar de uma forma absurda, assim, descontrolada. Saí do banheiro com ela. Isso, a sala inteira em silêncio, olhando tudo. A professora também, a minha professora, que estava lá na frente, olhando tudo em silêncio. Ela foi lá, recolhemos o material, coloquei na minha mochila, chorando, assim, desesperado, porque eu tinha sofrido uma agressão. Assustado, né? Eu tinha 6 anos. Fui movido para a sala dela, era uma outra turma também no Jardim 13. Eu estava no Jardim 13, alfabetização. Fui migrado de sala. Chegando lá, tinha acabado de acontecer isso. Eu entro na sala, chorando, e aí a professora simplesmente fala: então, turma, esse aqui é o Yuri, ele vai sentar ali no meio e ele vai assistir a aula aqui com a gente. E eu enxugando as lágrimas, assim, porque eu era uma criança de 6 anos, e tentando sorrir, assim, pra, tipo, não percebam que eu estou chorando, entendeu? Morrendo de vergonha, de medo, de todos os sentimentos negativos. E sentei lá. Como eu já vinha de uma rotina de não gostar de estudar, contar piadas, levar broncas, chega em casa e minha mãe não entende porque eu não fiz nada e às vezes me dava castigo, me dava uma chinelada, uns negócios assim. Eu falei, bom, eu não vou contar isso pra minha mãe. Fiquei quieto, fiquei na minha. No dia seguinte, o que acontece no dia seguinte? Antes de bater o sinal, é formada uma fila num pátio que tinha ali, uma filazinha com os alunos, menina de um lado, menino de outro. Depois bateu o sinal, a professora leva para sua turma. Eu sentei lá no último da minha turma. Tipo, acho que aquele pesadelo acabou, né? A minha professora lá na frente me enxerga lá no fundo e fala assim, não, aqui não, Yuri não. Yuri aqui não. Aí cochicha de um lado, cochicha do outro. E aí eu lembro que foi uma outra professora, uma monitora, não sei o quê, me tirou, foi lá conversar comigo, pediu para que eu levantasse da minha turma e sentasse na turma da professora que tinha me agredido. E eu fui sistematicamente migrado de turma. Minha mãe ficou sabendo 30 dias depois. A escola não contou para minha mãe. Eu fiquei, ela me pressionou, porque ela mandava o recadinho para a professora, eu não mostrava, porque ia ser uma outra professora que ia assinar.
Então, eu com a minha maturidade de um adulto de 6 anos de idade, tentei lidar com a situação no desespero. Sim. Enfim, aí essa foi a coisa. E sua mãe, quando soube? A minha mãe, quando soube, foi lá, falou, mas a minha mãe, ela era nova, tinha acho que 28 anos, talvez. Eram pais separados, não tinha apoio do meu pai, porque minha mãe até tentou levar a situação pro meu pai, mas olha, gente, uma época totalmente diferente. Sim, o meu pai virou pra minha mãe e falou assim: não, mas a culpa é sua. Porque já não se bicavam muito. Sim. Não, mas é que você tá indisciplinando, você tá pegando leve com ele, não sei o quê. Então, assim, a minha mãe intensificava os castigos e tudo mais. Então, eu vivi eu acho que eu fui um